Graça e paz, povo de Deus. Neste vídeo nós vamos falar mais um pouco sobre aquela frase: não toqueis nos ungidos do Senhor. Essa frase é muito usada pelos líderes religiosos para colocar um escudo sobre eles, na intenção de nenhum dos membros ou dos associados irem contra um ensinamento deles, um questionamento, uma pergunta, uma dúvida. Ou seja, você que frequenta esses lugares, você sabe muito bem o que eu estou tentando passar sobre o questionamento. Porque eles inculcaram na nossa mente que eles não podem ser questionados, porque eles são ungidos do Senhor. Então você não pode ir contra o ungido do Senhor. Será que tem algum respaldo bíblico para você não questionar uma ação negativa, talvez um ensinamento extra-bíblico? Será que esse líder ele pode fazer o que quiser? Será que você é obrigado a aceitar tudo o que esse homem diz, mesmo que o que ele diz não condiz com as Escrituras? Será, meus queridos, que nós temos que abaixar nossa cabeça para esses homens e deixá-los conduzir da forma que eles querem a massa? Então, meus queridos, são assuntos como estes e muitos outros mais que eu saí de dentro da Matrix. Porque, meus queridos, é proibido questionar nesses lugares. Vou repetir. É proibido questionar esses homens dentro desses locais. Por quê? Primeiramente porque a igreja é dele. A igreja é dele. Está registrado o nome dele, a conta é dele, tudo é dele. Então, meus queridos, muito cuidado. Examinar as Escrituras, como diz o apóstolo. Então, vamos a essa pequena reflexão. O título deste vídeo é este: todos os filhos de Deus, todos aqueles que estão em Cristo, são ungidos em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo têm a unção do Senhor. Então, meus queridos, vamos para o vídeo. Olha, meus amigos, você sempre, ou vocês que sempre vão questionar o líder religioso, vem aquele jargão: não toqueis no ungido do Senhor. Não é isso? Então, isso causa um freio, né? Causa um impacto na mente do incauto. Então, basta alguém questionar a posição doutrinária ou ética de algum líder religioso para que ele e os seus simpatizantes, né, imediatamente lancem mão daquela frase para se defenderem: não toqueis no ungido do Senhor. Alguém já disse com sabedoria que o poder odeia a crítica. E isso é uma verdade também no meio evangélico. Então, ao afirmar isso, não estamos aqui defendendo a crítica barata, vingativa, mas sim a construtiva, feita de acordo com a palavra de Deus. Então, esta expressão, não toqueis nos meus ungidos, essa frase aparece 2 vezes na Bíblia. Em 1 de Crônicas, capítulo 16, verso 22, e em Salmos 105, verso 15. Ambas as referências são a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. As duas passagens não se referem a um questionamento ético ou doutrinário do líder, mas a algum perigo para a integridade física de um ungido de Deus. Então, meus queridos, observe o que aconteceu com Abraão em Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao 13. Estando em Gerar, mentiu ao rei Abimeleque, dizendo que Sara não era sua esposa, a fim de se proteger. Impressionado com a beleza de Sara, Abimeleque mandou buscá-la para fazê-la sua esposa. Deus, porém, avisou o rei em sonho durante a noite, dizendo que seria punido se tomasse Sara como esposa, o que o levou a desistir, né, do seu plano. Embora Abimeleque tivesse sido proibido por Deus de tocar no profeta, né,
Gênesis capítulo 20, verso 7, e ungido do Senhor, isto é, de causar-lhe algum dano físico, Abimeleque não hesitou em repreender Abraão por ter lhe mentido. Olha a diferença aí. Então você questionar, você não está faltando com ética com a pessoa. É apenas um cuidado contra si mesmo e até contra o líder. Talvez ele está fazendo isso por falta de entendimento, né? São poucas as vezes que nós podemos apontar isso, né? Mas a maioria das vezes é por falta de conhecimento mesmo. Davi, ele também, quando perseguido por Saul e com oportunidade para matá-lo, limitou-se apenas em cortar-lhe a orla do manto, explicando com essas palavras o motivo de seu comportamento. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Está lá em 1 de Samuel, capítulo 24, verso 6. Então nós vemos novamente que o que estava em questão era a vida de Saul e não sua posição doutrinária. No Novo Testamento, a unção não é privilégio apenas de alguns, mas de todos os que estão em Cristo. Essa diferença, né? Depois que Cristo morreu na cruz, nós recebemos muitos favores do Senhor. E um dos favores são esses, a unção sobre todos os seus filhos. Então, João, escrevendo na sua primeira epístola universal, João mesmo reconheceu isso ao escrever. E vós possuís a unção que vem do Santo, e de todos tendes conhecimento. 1 de João, capítulo 2, verso 20. João, ele acrescentou ainda, a unção que vós recebestes dele fica em vós. Em vós. Ok? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim, nele permaneceis. 1 de João 2,27. Então, meus queridos, é verdade que Jesus disse no Sermão do Monte, não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, verso 1. Então, este é um outro texto muito usado de forma seletiva e fora de seu contexto, como um escudo para qualquer tipo de questionamento. Então eles fazem isso. Eles isolam textos. Eles isolam a palavra do Criador para criar uma proteção para eles, para criar um escudo doutrinário para eles, para você não ter o espaço de questionamento. Então, eles são muito expertos nisso. Eles são muito maquiavélicos, né? São como serpentes. Cuidado. Muito cuidado com isso. Então, meus queridos, o que Jesus está censurando nesta passagem é o julgamento hipócrita. Algo que ele deixa bem esclarecido nos versículos 3 e 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do seu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Está vendo aí? Uma leitura com contexto. Então, pode-se constatar que o apóstolo Paulo tinha o cuidado de obedecer às palavras do Senhor. Pode-se constatar que o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado de obedecer às palavras do Senhor Jesus pela sua exortação aos coríntios. Né? Está assim, ó. Antes subjugo o meu corpo, né? Olho para mim primeiro, e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. 1 de Coríntios 9, 27.
E o que nós vemos hoje, meu querido, com o avanço da internet, é muitos líderes sendo desmascarados. Eles batem de frente com a membresia, né, dizendo que eles são pecadores, que eles são falhos, que eles têm que fazer campanha, que eles têm que fazer isso, que eles têm que passar pelo sal grosso. E eles criam um monte de doutrinas humanas e colocam ali aquela coisa que se coloca sobre os animais, né? Um cabestro, acho que é cabestro, parece. E eles querem conduzir os homens, dizendo o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer. Ou seja, querendo se meter na vida das pessoas, mas eles mesmos, eles não cuidam dos seus próprios problemas. E aí vem os escândalos. E eu estou aqui neste canal para fazer denúncias contra os líderes hipócritas. Os líderes hipócritas. Por quê? Porque, meus queridos, a maioria de nós que estamos nessa empreita, eu falo empreita, né, mas nesse compromisso, é um compromisso particular meu em denunciar o falso líder. Em denunciar aquele que torce as escrituras a seu bel prazer. Então, eu me levanto contra esses líderes hipócritas, né? Então, abro um parênteses aqui. A minha denúncia é contra os líderes hipócritas. O que é líder hipócrita? É isso que nós vemos aí, né? O que o próprio Messias disse. Não julgueis para que não seja julgado. Então, eles apontam diversos erros nas pessoas, porque enquanto nós estivermos nessa matéria humana, somos sujeitos a cair, somos sujeitos a praticar obras carnais. O próprio apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo no terceiro céu e recebeu dele palavras inefáveis, ele não desceu santão lá de cima, não. Poderia até ele esconder os seus defeitos, poderia até ele esconder suas falhas diante das revelações que ele estaria a passar àquele público daquela era. Ele poderia. Eu fui no terceiro céu, eu sou o cara. Eu fui no terceiro céu, recebi palavras inefáveis do Cristo. Então, eu sou santo. Não. Olha só, meu querido. O apóstolo Paulo não era hipócrita, como muitos hoje, nós podemos ver por aí, né? Que se vestem de uma santidade, mas na realidade, quando eles chegam, eles só vestem essa santidade quando entram nos templos. Eles querem mostrar isso para as pessoas. Então eles vestem uma roupa antes de começar o culto. Mas depois que acaba a festa, que acaba aquele barulho, ele tira essas vestes. Aí uns vão para bares, né? Que agora tem bar gospel, né? Muitos vão para as noitadas, muitos vão para os hotéis com as cantoras gospels. E aí, meus queridos, é isso que acontece. É contra esses que eu me levanto. É contra esses que eu estou aqui neste canal, Removendo o Teu Mosaico, para fazer a denúncia. Contra esses. E um cuidado que eu tenho comigo mesmo, com a minha descendência, com os meus filhos, com certeza. Eu sempre estou orientando meus filhos, muito cuidado. Se você quer frequentar esse lugar, frequente, mas não deixe de usar isso aqui. Não deixe que eles conduzam o seu cérebro. Não deixe que eles conduzam suas emoções. Muito cuidado com esses homens, porque esses homens são treinados. Esses homens, eles são doutorados. Então, eles conhecem as escrituras, sim. Conhecem as escrituras dentro de uma matrix. Não da forma como deveria expor as escrituras. Né? Isso eles não fazem. Então, meus queridos, a Bíblia não proíbe o questionamento. Muito pelo contrário. Ela encoraja-nos a fazê-lo. O apóstolo Paulo, quando chega em Bereia, ele teve os seus ensinos avaliados à luz das escrituras pelos bereanos. Veja bem, o apóstolo Paulo, um cara que era letrado não somente nas palavras inefáveis do Cristo, mas também ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele foi um doutor na lei. Ele foi um doutor nas escrituras. Então, Paulo não era qualquer um aqui. Paulo não era aí um simples pescador. Não, ele não era um mero homem do campo. Não. Paulo ele era um poliglota. Paulo ele não somente conhecia toda a Torá, mas também conhecia 4
idiomas, no mínimo. Então o apóstolo Paulo aqui ele poderia usar de ser aí um soberbo, um homem soberbo, mas não, nós podemos ver aí o cuidado de Paulo ao transmitir a pregação, né? As palavras que ele recebeu no terceiro céu. Mas mesmo com o conhecimento que ele tinha, ele não bateu de frente com aqueles que o questionavam dentro das escrituras, como os bereanos. Então, meus queridos, quando eu me coloco aqui contra algumas práticas dos líderes religiosos hoje, dentro da nova aliança, eu uso o quê? As escrituras. Né? Quando eu vou falar contra o dízimo, eu vou nas escrituras. Eu busco saber qual o destinatário dessa lei, porque é lei, né? Dizimar é lei, e como era aplicado. Então eu vou dentro das escrituras para mostrar aos incautos, né, as pessoas que não têm essa revelação, que não buscam, né, pelo menos ter a revelação, que confiam mais no homem do que nas escrituras. Então eu vou lá dentro das escrituras mostrar que esse líder está errado. Então são muitos questionamentos. São muitos questionamentos que eu tinha e muitas das vezes eu fui ignorado dentro desses locais. Fui ignorado por quê? Porque a mente aguçou, porque foi aberto um leque na minha mente. Ou seja, eu tinha o desejo de fazer sempre conforme as escrituras. Sempre foi assim. E eu nunca deixei, e eu nunca neguei isso a nenhum líder. Nunca neguei. Eu era ali, ó, ferrenho ali no ajuntamento. Eu era ali, ó, ferrenho ali no cumprimento das doutrinas humanas. Eu denunciei a prática, não a pessoa. Tanto é que eu nunca usei nome de ninguém aqui. É interessante que os bereanos, eles não foram censurados, nem tidos como os carnais, porque examinaram os ensinos de Paulo. Mas sim, eles foram elogiados e considerados mais nobres que os de Tessalônica. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11. Então, meus queridos, olha aí, o apóstolo Paulo, ele recebeu crítica, sim, dentro das escrituras. E ele falou contra os bereanos, falou, esses irmãos aí estão com demônio, esses irmãos aí estão se levantando contra o ungido do Senhor. Não, ele não fez isso, muito pelo contrário, ele elogiou. Por quê? Porque são pessoas ali, ó, que estavam prontos a defender as escrituras. E Paulo, ele não foi contra eles, muito pelo contrário, elogiou. Então, meus queridos, observe a atitude de João, apesar de ser amoroso, né, como ele fala na sua carta, né, como filhinhos amados, ele não deixa de alertar seus leitores quanto aos perigos de ensinos e profetas falsos com essas palavras. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 de João, capítulo 4, verso 1. Então, o apóstolo João aqui já estava observando que naquela época, naquela geração, já muitos falsos líderes, falsos profetas estavam se levantando. Então ele estava alertando o povo aqui, cuidado, vocês têm a unção do santo para discernir. Quando um líder religioso, diante de um questionamento, usa essa expressão, ó irmão, cuidado, hein? Não toqueis no ungido do Senhor. Então ele está sendo hipócrita consigo mesmo e com aquele que está questionando. Porque o questionamento é sadio e a Bíblia não condena ou não proíbe você de fazer questionamento, desde que esteja enquadrado na palavra e numa defesa. Porque os meus questionamentos aqui, a minha prontidão em desmascarar os líderes religiosos, é um cuidado que eu tenho com as escrituras e com as pessoas que estão sendo manuseadas, que estão sendo conduzidas a uma escravidão. Esse é meu posicionamento. Agora, para encerrar, meus queridos, esse vídeo, Hebreus capítulo 8, verso 11. E não ensinarás cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão,
desde o menor até ao maior. Então, meus queridos, deixo esse vídeo aqui. Você tem todo o direito de questionar, você tem todo o direito de ir contra um ensino, se ele não está enquadrado nas Escrituras, e saber também, porque esse também é um perigo, de você achar que porque está nas Escrituras, você tem que obedecer. Mas está nas Escrituras por quê? Para quê? E para quem? Então são essas coisas que a Bíblia tem para nos ensinar. Não ficamos aqui enfeitando textos isolados. Não, aqui nós mostramos palavra, aqui nós mostramos o que está escrito. Então, meus queridos, questionar não é pecado. Tá? Questionar não é ir contra uma pessoa, mas contra um ensino, contra uma doutrina. São contra o falso líder, contra o lobo, contra o mercenário da fé, contra aqueles que vendem a palavra do Criador, que negociam as coisas de Deus como se eles fossem dono. E eles não são dono de nada. Eles não são donos de nada, assim como eu também não sou dono da palavra dele. Eu apenas estou aqui para compartilhar entendimento. Então, meus queridos, tudo é de Deus. Eles se apoderaram de algo que não é deles e comercializam, colocam preço. Muito cuidado com isso. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.